Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. É muito bom estar aqui com vocês. Eu fui convidada pelo pessoal da CIPA, né? E estou aqui. Sou Paula Alessandra da Silva, nutricionista. Dou aula para nutrição e para os cursos da saúde. E eu fico muito alegre com o convite de vocês terem o cuidado de querer saber sobre alimentação no tempo de pandemia. Tá bom? Então, eu vou começar agora a apresentar para vocês. Eu tenho aqui poucos minutos, então vamos rapidinho. Bom, vamos lá. Então, o comportamento alimentar nos tempos da pandemia, né? Em tempos de pandemia. O que é importante a gente ressaltar isso? Como eram os seus hábitos alimentares antes da pandemia? Então, como que você se alimentava antes? Você comia muito tempo, correndo, você pedia muita comida, você comia fora da sua casa, então você quase não fazia mercado. Como que era essa sua alimentação? Então, por conta dessas modificações, é que surgiram tantas dúvidas, porque, na verdade, as situações rotineiras ficaram diferentes, e antes mesmo que pudesse entender tudo o que acontecia, a gente foi obrigado a ficar isolado. Ninguém havia passado por isso, era um novo mundo para todo mundo. Então, todo mundo ficou na mesma sensação que vocês. Porém, algumas coisas foram bombardeadas em nós com muito mais frequência, principalmente no início. Os medos, as inseguranças e a falta de perspectivas. Os medos, a ansiedade e tudo mais na concepção de que, e agora? Será que eu vou pegar? Será que eu não vou pegar? Olha o tanto de gente que está morrendo com essa doença, né? A insegurança de, será que eu estou fazendo tudo direitinho para não pegar a doença? Como que está sendo o meu projeto aqui em casa, como que eu estou fazendo o esquema de ir no mercado, como que eu estou fazendo com as crianças, né? E a falta de perspectivas eram a angústia de, até agora, a gente não saber quando que volta, quando que tudo volta ao normal, como todo mundo está dizendo, que volta ao novo normal. E se o novo normal for melhor do que o antigo normal? A gente também pode começar a pensar nisso, né? Então, mesmo com falta de perspectiva, é possível a gente dar uma modificada. Bom, por conta de todos esses medos e inseguranças, o nosso corpo reagiu de que forma? Com estresse, né? E os sintomas mais apresentados foram dor de cabeça, dor de tensão nos ombros, dor de estômago, modificação do apetite, oscilação do sono, né? Essa modificação do apetite, ela pode ocorrer tanto para mais como para menos, né? A modificação do sono também, eu posso sentir sono o dia inteiro, ou então eu posso ter insônia, né, em outros períodos, pânico, arritmia cardíaca, aumento da pressão arterial, nossa, quantas coisas. E tudo isso ainda tinha que, cada semana a gente pensava, será que é Covid? Né? Então começa um resfriado, agora mesmo que o tempo está super seco, a gente começa a arranhar a garganta, aí será que é Covid? Será que eu estou tendo alguma coisa? O que será que está acontecendo comigo? Né? Então, a cada semana que a gente via novos sintomas no jornalismo, a gente sentia também os novos sintomas. Bom, a preocupação principal é a seguinte: você mudou sua rotina? Como que você está comendo agora? Mais ou menos do que antes? Então, isso é por conta do seu comportamento alimentar, o comportamento alimentar que você trouxe ao longo da sua vida. Como que você responde à sua alimentação? Você fica ansioso e você come, ou você fica deprimido e você perde o apetite. Quanto valor que você dá de maneira psicológica ao alimento que você está colocando na sua mesa? A gente pode ter as duas coisas acontecendo dentro da casa. A gente pode ter aquela pessoa que passou a dormir mais tarde, ficou muito presa aos cuidados do computador e das atividades que tinha que fazer no home office, e acabou, na hora que tem esse tempo liberado para comer, come compulsivamente. E tem também aqueles que foram perdendo o hábito de se alimentar adequadamente e acabam se alimentando muito pouco, mas quando comem, comem coisas que não são tão saudáveis,
né? E agora tem as crianças, se são mulheres, a gente sabe que as mulheres acabaram ocupando também essa posição de trabalhar no home office e depois ainda trazer alimentação para a família. E agora, né? Como que eu fiz com essa mudança toda de comportamento que eu tive? O que vai acontecer comigo? Né? Sem esquecer que nós temos que identificar esses grupos de risco, que eram pessoas idosas, pessoas com doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, obesidade, né? Outras com problemas autoimunes, que faziam com que o medo fosse ainda maior, né? Que foi o HIV, lúpus, doenças autoimunes, né? E até aqueles que tinham doenças pulmonares, como asma, bronquite asmática, e que até então ele pensava, não tenho problemas, hoje em dia ele está bem preocupado com tudo isso. E aí, vem estudos recentes e diz assim, olha, pessoas jovens e sem comorbidades também evoluíram para grave até óbito. Como eram essas pessoas jovens, né? E como então devemos proceder? Bom, é preciso, antes de mais nada, que a gente acalme o coração, né? Então, o comportamento alimentar, ele é muito influenciado por tudo que a gente vê, ouve, escuta, aprende, e todo o nosso aprendizado dado pelos nossos pais. Então, para isso, a gente precisa acalmar o momento. Como que a gente faz? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde é um bem-estar físico, psicossocial, emocional, então ele é tudo junto, e social, né? Então, é tudo junto. Ou seja, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar da minha casa, do meu espaço, eu também tenho que cuidar do meu alimento, da minha atividade física, né? Então, como que eu posso ajudar nesse processo? Bom, primeiro de tudo, a mente. A mente a gente tem que pensar positivo. É preciso pensar positivo. Então, alternativas como meditar, aprender a respirar, não ficar focado nas notícias ruins, já ajudam um bocado. Né? E respirar, a gente fala o seguinte, que às vezes fazer 3 respirações longas já ajuda muito o nosso, para que a gente diminua o nosso estresse. E isso pode ser feito antes das refeições. Por exemplo, tudo está pronto, tudo está organizado, você pôs tudo na mesa, que tal sentar um pouquinho e respirar por 3 vezes bem longamente? Então, fazer aquela respiração. E acalma, né? E aí presta atenção no seu alimento, evita comer com o celular, com o computador ligado, né? Tira os biscoitinhos da mesa de atividade, né? Vamos comer na hora das refeições. Bom, o consumo alimentar. Como ele ficou todo bagunçado, então muitas vezes a gente pede comida porque vem mais rápido, os fast foods são muito mais rápidos quando a gente está com fome, né? E aí a gente acaba que vai extinguindo isso do dia a dia, do fazer, o hábito de fazer as refeições. Outros ficaram tão focados em fazer refeições e começaram a fazer gostosuras e fazer em grandes quantidades. Então, muita calma para os 2 excessos. É preciso comer alimentos de verdade, então é preciso tomar cuidado, lógico, na hora de higienizar, de lavar os alimentos que vêm, mas naquele processo onde você já está lavando os alimentos, colocando as saladas no hipoclorito, você já consegue facilmente deixar tudo organizado e separado para o longo do seu dia. E assim você vai mantendo rotina. E como que eu posso manter rotina com os hábitos saudáveis? Eu posso, por exemplo, às vezes eu passo o dia inteiro na frente do computador e só à noite eu vou ter um pouquinho mais de tempo. Que tal à noite preparar um jantar, sentar com a família, né, deliciar-se daquele jantar e depois já guardar armazenadinho o almoço do outro dia, para que você não saia do computador na hora que você já está enlouquecidamente com fome e aí vai chegar lá e vai comer o que tiver na frente, ou até vai pedir um fast food ou uma alimentação que vem de fora mais rápido para poder sanar esse problema.
Outra coisa importante nesse consumo alimentar é a gente diminuir muito os rótulos, né? Use mais o que a gente fala assim que é melhor descascar do que desembalar. Então, vamos evitar os alimentos ultraprocessados, industrializados, né? Então, aproveite os finais de semana que já não pode sair mesmo, né? Então, para fazer comidas para a semana toda, né? É preciso ter organização para se ter hábitos saudáveis. Então, deixar tudo pronto, pré-preparado, fazer um cardápio da semana e segui-lo ajuda muito, tanto na hora de fazer um mercado, de não comprar coisas que vão sobrar e que vão ser perdidas, como também na hora de ter hábitos alimentares saudáveis. Outra coisa é a atividade física. Agora já estamos podendo sair um pouquinho para caminhadas, mas às vezes as pessoas não querem sair para caminhada, porque fica com medo, né? Ainda mais que agora só pode sair para caminhada no início da manhã, por conta do tempo seco que está, né? E não precisa sair para caminhada lá no parque e tal. Você pode dar uma volta nos quarteirões perto da sua casa, você pode dar uma volta na praça que você perto de onde você mora, em volta da sua casa, né? Ou então entra em sites da internet, tem bastante sites com atividades físicas leves para começar a fazer um processo de atividade. E atividades físicas que podem utilizar coisas domésticas para usar como pezinho, por exemplo, como um saco de feijão, né, que pesa 500 gramas, ou às vezes um saco maiorzinho de 1 quilo, e assim por diante, né? E também ir ao sol. É muito importante a gente tomar sol, inclusive porque ele é importante no processo da vitamina D, e já pesquisas mostraram que o Covid atacou muito menos quem tinha níveis de vitamina D alto no organismo. Então, isso é muito bom. E como que a gente pode tomar sol? Se eu moro num apartamento, é pequenininho, não dá para mim deitar na sacada e ficar lá esperando, tomando sol, enquanto está toda a vizinhança. Vocês sabiam que na palma das mãos a gente não tem melanina? Então, quando a gente coloca a palma das mãos no sol, a gente já está fazendo uma pequena absorção de raios solares, né, para transformar nessa vitamina D que a gente precisa tanto. Então, a gente pode, por exemplo, ir na sacada, sentar um pouquinho ali, colocar as mãos na frente do sol, ou então sair para fazer um passeio no sol. A gente fazia isso quando tinha bebês, e agora a gente vai eliminando, né, da nossa vida, sabendo que é tão importante para a saúde. E outra coisa importante é cuidar-se. Por quê? Porque na hora que você sai de casa, é preciso ainda você colocar máscara, usar o álcool gel, lavar suas mãos, mas sem ficar com aquela fobia desesperadora de que você vai sair de casa e vai pegar o vírus. Não há essa preocupação se você estiver tomando todos os cuidados. E alguns cuidados de alimentação que eu implantei aqui, coloquei aqui para a gente manter uma rotina saudável e ainda ter hábitos melhores. É preciso que, antes de mais nada, a gente determine a rotina das refeições. Então, como era a minha refeição antes? Eu fazia café da manhã, almoço e jantar, e agora eu estou comendo, beliscando ao longo do dia. Então, volte aos cafés da manhã, almoço e jantar. Deixe tudo preparado, organizado, para que na hora do café da manhã e do almoço e do jantar você faça refeições. Tire da sua bancada de trabalho tudo aquilo que for de comer para passar o tempo, por exemplo, amendoinzinhos, docinhos, chocolates ou coisa assim. Na verdade, isso está lá embaixo dizendo que não é nem para se ter dentro de casa. Então, evite os alimentos muito calóricos dentro da casa, né? Sorvetes, chocolates e tudo mais. Faça coisas saudáveis, porque daí quanto mais saudável vai ter mais coisas boas para você se alimentar. Por exemplo, quando a gente está com fome de verdade, vai até a geladeira e tem uma fruta e tem um sorvete, você acaba pegando um sorvete. E se tiver só a fruta, você vai comer a fruta, né? Nosso cérebro também confunde muito sede com fome. Então, é muito bom estar hidratado, até porque a água, ela liquidifica todos os nossos fluidos e faz com que a gente pegue menos todos os tipos de doença. Então, quando a gente está bem hidratado, a gente está muito bem. Se vocês quiserem fazer uma continha em casa, um adulto, em geral, precisa de 30 ml de água para cada quilo de peso. Então, é só você somar o seu peso vezes 30,
que daí já vai dar quanto de água que você tem que consumir no dia. Pô, isso é para deixar em cima da bancada, água em cima da bancada, água geladinha, que você pode ir tomando ao longo do dia. Aproveite que está em casa para preparar receitas né, em sua refeição, receitas saudáveis que tem tanto na internet, como às vezes eram receitas da família, né? Como uma torta de banana, como um sorvete saudável. E aí eu deixei aqui o sorvete saudável, que vocês podem depois dar uma paradinha, né, para utilizar, para seguir a receita, que é super facinho de fazer, que é com banana congelada, e aí nesse caso eu coloquei a manga, mas pode ser feito com qualquer outra fruta, e inclusive pode ser batido com um hortelã, com um pouquinho de adoçante, caso alguém queira, se for servir para criança, põe com um pouquinho de açúcar, ou até não bate com nada, porque quanto mais a gente aprende o sabor do açúcar dos alimentos, melhor é a nossa qualidade nutricional, né? Então, aqui eu já tinha falado, né, que não é para tirar esses biscoitos recheados e tudo mais da nossa dia a dia. E se a gente chegar da feira, por exemplo, ou do mercado, já lavar todas as saladas, já deixar tudo prontinho, nas caixas plásticas organizadoras dentro da geladeira, vai ficar muito mais fácil para a hora que eu estou com fome, chegar lá, separar a minha salada, né, já tenho a minha comida que eu já organizei ao longo da semana, então vai ficar tudo mais tranquilo, tá? E se eu fizer alguma comida, de repente, se eu ocupar do meu final de semana para fazer várias comidas, eu posso congelar essas comidas e deixar organizado, sempre tirando antecipadamente para poder fazer na refeição do dia seguinte. E quantas coisas boas acabou trazendo esse trabalho em casa? A sua família agora está reunida. Eu sei que às vezes é complicado, porque o marido está ali o dia inteiro, os filhos, eu tenho que ajudar os filhos no homeschooling e tenho que trabalhar também no home office. Mas a gente sabe que a mulher também sobrecarregou essas atividades, né? Então acabou ficando mais pesado para ela. Então você que é homem, ajude a sua mulher, a sua companheira, a sua namorada, né? Ajude na casa para poder que todos tenham participação nesse processo. Eu falo sempre que a casa é uma cooperativa. Se todo mundo trabalhar, ninguém fica cansado, né? Então aproveita os jantares ou até o almoço para fazer a refeição junto com a família. Há quanto tempo que você não fazia isso? Porque saía do trabalho, ia para a faculdade ou coisas assim, né? E comer também é um ato social, então ajuda a melhorar o desenvolvimento das crianças. As crianças vão acabar aprendendo muito, assim como aprendem em sala de aula, aprendem também nesse processo de alimentação em casa. Preparar alimentos mais saudáveis. A gente pode, por exemplo, diminuir o consumo de alimentos gordurosos, diminuir o uso de frituras, né? Tudo que é fritura, você pode fazer assado. Por exemplo, eu adoro batata frita. Que tal você colocar a batata, né, já cortada numa assadeira, colocar ali um fiozinho de azeite e colocar bastante erva, salsinha, cebolinha, orégano, alecrim. Vai ficar um prato super saudável e ainda vai não é uma fritura, né? Hoje em dia também tem as air fryer, que também é utilizado, né, para diminuir essa quantidade de coisas fritas, né? E se a gente vai fazendo isso, também é importante que a gente use menos sal, até agora, porque está muito calor, né, para não fazer edema, né, para a gente não ficar inchado, e dar preferência sempre para alimentos de verdade. Então, aquela boa e velha comidinha caseira do arroz com feijão, a carne, a salada, sempre é bem-vinda. E ela pode ser repetida no jantar, e ainda você pode usar nos intervalos algumas frutas, principalmente agora que está com calor tão grande, né? Dá até para fazer as frutas congeladas, batendo para ela ficar um pouco parecendo um sorvetinho. Cuide da sua saúde, pratique atividade física. Você pode dançar na sala da sua casa, você pode brincar com a criança de correr, né? Vamos interagir de alguma forma que você faça algum movimento.
né? A sua saúde, ela depende única e exclusivamente das suas escolhas. Então, quais são suas escolhas? As escolhas de comer as comidas prontas, as comidas que têm muitas gorduras, ou comer alimentos saudáveis? Lembrando que a gente não está preocupado só com a obesidade, mas também que esses alimentos muito gordurosos, eles podem trazer outras doenças, né, como diabetes, hipertensão, doenças coronárias, né, doenças cardíacas, né, por conta de tanta gordura. Então, é muito importante a gente se cuidar. Aqui eu coloquei alguns estudos que mostram o impacto dessa pandemia, né, o quanto que as pessoas reclamaram, muita gente está reclamando porque passou em dormir horários diferenciados e acabou tendo problemas na hora da alimentação, né, não se alimenta de maneira adequada, mas chega de madrugada, tem muita fome. Tudo isso é possível controlar quando a gente estipula a rotina, inclusive para o sono. Então, eu vou dormir tal hora e vou acordar tal hora, né, e vou cuidar de mim, consumindo bastante água, pouca gordura, fazendo sobremesas à base de frutas, ou então de leites desnatados, gelatinas, geleias, né? Fazer regularidade nos horários alimentares, então, de preferência 4 refeições, um café da manhã, almoço, um lanche e uma janta, né? Alimentação em ambientes calmos, para facilitar a digestão. Ah, mas com criança, Paula, como que vai ficar tudo calmo? Põe as crianças para participar, às vezes, do processo de pôr a mesa e tudo mais. Eles se acalmam em relação a isso. E você pode também ajudá-los fazendo esse ato de respiração junto, toda a família, né? E até fazer uma oração antes de se alimentar ajuda a acalmar o nosso espírito na hora de fazer a refeição. Líquidos não é para consumir durante as refeições e evitar bebidas alcoólicas, aumentar os alimentos ricos em fibras, né? E comer alimentos de verdade. Eu acho que eu explanei um pouquinho sobre tudo aquilo que eu queria aqui, né? E por causa do tempo curto, mas eu gosto muito dessa frase, então eu vou falar para vocês. Cuide bem do seu corpo. Ele é o único local onde você realmente habita. Né? Então, vamos pensar isso com carinho. Eu deixei meu e-mail aqui embaixo, é o rf4553@ucdb.br, que vocês podem me mandar mensagens caso vocês tenham dificuldades para entender o que eu falei ou coisas, ou porque o tempo era muito curto, eu estou à disposição de vocês. Pode me mandar mensagem, talvez eu demore um pouquinho para responder, mas eu vou responder cada um dos e-mails sobre as curiosidades que vocês tiverem, tá? E eu fico muito feliz por estar aqui, por vocês estarem pensando em se cuidar nesse processo, porque é preciso a gente acalmar o nosso espírito, comer adequadamente, porque isso vai ser importante ao longo do resto da nossa vida, porque é a alimentação que a gente tem de constância que vai fazer com que a nossa vida fique melhor. E nesse momento, nós já estamos há 5 meses em casa, então nós já temos que ter hábitos saudáveis. Eu sei que no começo, muita gente desequilibrou, foi para a balança, subiu de peso e tudo mais, ainda dá tempo de cuidar. E se quiser comer uma coisa mais calórica um dia ou outro, faça disso uma ocasião especial e não uma rotina. Use, por exemplo, eu estou com muita vontade de comer uma pizza, então tá, pode pedir uma pizza, mas uma vez a cada 15 dias, não é para fazer isso com uma grande frequência, né? E aproveite sua criatividade para fazer coisas boas, saudáveis, baratas, né, e nutritivas na sua casa. Eu fico agradecida, aguardo os comentários de vocês e fiquem com Deus, continuem se cuidando, porque nós ainda estamos num momento de pandemia, e continuem cuidando principalmente de vocês mesmos, tá bom? Um beijo enorme, fiquem com Deus, e eu vou ficar muito feliz se eu receber notícias ou perguntas de vocês. Um abraço, tchau.